Olá, eu sou Isadora Cohen E eu sou o Fernando Marcato. e esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. No episódio de hoje, nós decidimos adotar um formato que já vem sendo pedido por vários dos nossos ouvintes do Infracast, clientes, alunos, tratar um pouquinho sobre histórias e bastidores de determinado setor ou determinado projeto da infraestrutura. Eu sou apaixonado por história, até um dia vou virar professor de história e me interesso muito pela história e evolução dos setores de infraestrutura. Quando a gente analisa os setores a partir de uma perspectiva histórica, a gente consegue entender muitas das mudanças que foram ocorrendo e dar uma interpretação mais adequada para o quadro existente atualmente e também compreender melhor porque determinados atores estão em determinadas situações, situações que evoluíram ou que deixaram de evoluir. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a evolução e a história do setor de saneamento. Lembrando que um dos nossos episódios mais ouvidos, na verdade foi uma série de episódios, foram entrevistas que a Isadora e eu fizemos sobre o novo marco legal de saneamento de 2020 e a gente agora vai recuperar um pouquinho desse tema, mas começando lá atrás, começando na década de 70, passando pelas décadas seguintes até chegar onde chegamos agora no setor de saneamento da forma que ele está constituído hoje. Espero que vocês gostem. Uma das séries mais ouvidas do Infracast é aquela que eu e Fernando fizemos sobre o novo marco de saneamento. Para falar a verdade, vários dos episódios sobre saneamento são super ouvidos aqui no Infracast. E eu não sei se vocês sabem de uma curiosidade sobre o Fernando, que ele gostaria de ser professor de história, porque é um cara que consome muito a história e que tem uma didática incrível, é verdade, vamos conversar sobre isso. Então a gente resolveu preparar uma série mais curta, com episódios em que o Fernando vai contar um pouquinho da história do saneamento no Brasil. Então, é uma honra receber o Fernando aqui em casa. Com o João. Com o João, é verdade. Para quem está só nos ouvindo e não está vendo o vídeo, eu tô com o João no colo. O João é meu filho, filho do Fernando também. Tem 40 dias e virou uma tradição do Infracast a gente ter episódios quando os nossos filhos fazem 40 dias de vida. O Rafa, que está gravando aqui, gravou o Filipinho quando ele tinha 40 dias de vida e agora está gravando o João. Vamos ver, o João tá bonzinho, tá colaborativo. Qualquer coisa a gente interrompe. Mas conta, Fê, um pouquinho do que é a história do saneamento no Brasil, né? Porque a gente tem dado umas aulas gostosas, né, a respeito desse assunto, e você sempre faz questão de retomar, enfim, essa história desde o Planasa, falar do PlanSab, conversar um pouquinho sobre, enfim, como que foi até o investimento estrangeiro aqui no Brasil. Conta um pouquinho lá dos primórdios da década de 70. Isso é importante para a gente poder entender como que nós estamos hoje, né? Acho que a história serve para isso, para que você possa entender o que aconteceu no passado, fazer as coisas que deram certo e não repetir os erros do passado. Então, por isso que acho que estudar a história é importante e também é importante para que a gente consiga entender. Tudo no governo tem muita lei, muito normativo, muita regra e às vezes a gente tenta entender essas leis e cumprir essas leis, mas não sabe de onde elas vieram, né? Então, às vezes você tem um sapato que foi feito para um pé tamanho 35, lá em 1970, só que o pé já é número 40 agora, né? Então, você tem um sapato que não serve mais. E a gente tem essa tradição de tentar aplicar normas, regras, modelos passados, antigos, né? E que às vezes fazem com que você não consiga evoluir, né? Então, qual que acho que é a história inicial, né? A gente precisa lembrar que antes da década de 70, e aí mais precisamente 1970, o Brasil, o serviço de água, esgoto tinha muito pouca coisa, mas o serviço de abastecimento de água da população era um serviço prestado por autarquias municipais. Então, de fato, era um serviço municipal.
E você tinha alguns setores ou algumas regiões que tinham autarquias ou empresas regionais. Por exemplo, você tinha em Santos, na região da Baixada Santista, você tinha uma autarquia, uma empresa que prestava serviço. Você tinha em outras regiões algumas empresas que prestavam serviço para mais de um município, né? E aí, na época do governo militar, a partir de uma política muito centralizadora na ideia, né? O que, se você pensar num de política pública, faz sentido e fazia sentido, ele criou o Planasa. E o Planasa era um programa federal cujo objetivo era ganhar escala. Então, o objetivo era você agregar em um único prestador mais sistemas, mais serviços, e com isso você tinha mais escala e você tinha subsídio cruzado. Então, era algo meritório, algo que fazia sentido fazer. Então, o que o governo, na época federal, fez? A partir, inclusive, da criação de alguns fundos estaduais e fundos federais, ele, através do então BNH, que é o antecessor da Caixa Econômica Federal, ele começou a incentivar os estados a constituírem suas empresas estaduais. Como que foi esse incentivo? Conta um pouquinho. Basicamente, ele dizia o seguinte: olha, se você constituir, se os municípios aderirem a uma empresa estadual, essa empresa vai ter os fundos e os recursos federais para investir. Né? Mas as empresas estaduais já existiam? Como Não, que foi elas isso? foram sendo criadas por leis estaduais. Os estados, na época, dentro da estrutura federativa que o Brasil tinha na época, né? Porque não era o mesmo nível de autonomia que você tem depois da Constituição de 88. Você tem que imaginar que você está num governo militar, né? Numa ditadura. Então você tinha um pouco menos de autonomia nos estados, mas ainda assim você tinha essa autonomia estadual, e eles foram criando, então, cada estado criou a sua empresa estadual. Por isso que você vê em cada um dos estados brasileiros, até pouco tempo, né? A gente vai chegar nos tempos atuais, mas até pouco tempo, cada um dos estados brasileiros tinha uma empresa estadual pública, controlada pelo governo do estado. Então, através dessas empresas estaduais, o governo dava os empréstimos que vinham do BNH, atual Caixa Econômica Federal. Então, os empréstimos vinham para o BNH, através do BNH, para os estados punham também contrapartidas, né? E isso fazia com que essas empresas operassem, se não todos os municípios de um estado, mas boa parte dos municípios. E como elas acabavam operando esses municípios? Existia algum regime para isso? Isso é interessante, não existia um contrato, não existia uma contratualização. Então, basicamente, os regimes eram os mais diversos. Você encontrava, às vezes, uma escritura pública em que o município transferia para a empresa estatal os ativos e a empresa tinha que fazer a operação, né? Então, tem os modelos mais diversos. E isso leva a uma situação que, no passado, até 2007, a gente falava que era uma situação de empresas autorreguladas. Né? Então, empresas que elas definiam. Quem definia, então, a política pública eram as próprias empresas. A gente vai falar das agências mais para frente e do surgimento delas, né? Exatamente. Mais para frente a gente vai contar desse movimento, que é um movimento que aconteceu em vários setores do Brasil, mas no setor de saneamento demorou a acontecer. Então, se você imaginar de 1970 até 2007, que foi o primeiro marco legal que a gente vai falar, você não tem uma divisão entre agência reguladora, entre poder concedente, né? Na verdade, você tem a empresa estatal definindo a política pública, o governador definia o valor da tarifa e o dinheiro que vinha do governo federal. A partir desse programa, né? Era um programa. Desse grande programa federal. E os resultados não foram ruins, foram positivos. Isso nos levou ao final do Planasa, que oficialmente ele se encerra em 1989, 1990, ou seja, nesses 20 anos de Planasa,
você praticamente universalizou o acesso à água nos grandes centros, nas grandes regiões metropolitanas e em muitas das cidades do interior do Brasil. Então, do ponto de vista da água, em que pese todas as críticas, todas as questões, não foi um programa ruim, foi um programa bom, né? Foi um programa positivo. E só uma questão que pode parecer lateral, mas por que a água primeiro? Bom, primeiro que o esgoto você pode jogar no rio, né? Quer dizer, você pode jogar. A água não tem como. Eu preciso ter água para viver, né? É o bem mais essencial que tem. Então, naturalmente, você tinha a água como a prioridade e o esgoto. Alguns esforços foram feitos, mas você não tem uma grande evolução. E não tinha também uma grande consciência, né? Então, o que você fazia era muito afastamento. O afastamento, o que que é? Tirar o esgoto da casa, da sua casa. Só que levar ele para onde? Joga no rio. Então, é isso que leva também à poluição dos rios, Rio Tietê, Rio Pinheiros e outros rios Brasil afora, poluição da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Então, você até teve investimento em esgoto, mas muitas vezes era só afastar, coletar e não tratar o esgoto, né? Então, isso também foi uma característica marcante. Por isso que até pouco tempo, e ainda hoje você tem essa situação, em que você tem situações em que você coleta, mas não tem tratamento de esgoto. Hoje, quando eu faço uma concessão, não é mais possível eu aceitar que eu faça só a coleta e não faço o tratamento, né? Não posso planejar alguma coisa assim. É natural que às vezes você assume a concessão ainda só com a coleta e você tem a obrigação de fazer o tratamento dentro de um determinado prazo. Mas você não pode assumir que o tratamento nunca será feito, ele tem que ser feito, né? E o Brasil estava nesse estágio, mas o que que acontecia no mundo nessa época? Porque uma das coisas que você já me contou, olhando um pouquinho mais para frente na história, é que alguns primeiros investimentos, depois que teve o marco, que a gente vai chegar lá, foram sendo feitos também por empresas estrangeiras. Como que estava o mundo em relação ao saneamento e, enfim, como isso depois influenciou a chegada dos estrangeiros aqui? É, a participação privada no saneamento em alguns países, ela é uma participação antiga já, né? A ideia de concessão de serviço público de saneamento, ela é encontrada na França, ela é encontrada na Espanha, né? É, não à toa, na Inglaterra isso veio bem depois, né? Mas principalmente nos países da Europa continental, você tem essa tradição, né? E aí, citando, acho que principalmente França e Espanha, tanto é que as maiores empresas de saneamento do mundo são francesas, né? Suez, Veolia, né? São todas grandes empresas, e mesmo a Espanha, Águas de Barcelona, enfim, você tem empresas enormes, né? Que são concessionários de saneamento. Ou fornecedores, né, de grandes infraestruturas para saneamento, Saint-Gobain, né? Também, além disso, você tem a Saint-Gobain, que é fornecedora de tubos, né? Então você tem essa tradição. O que que acontece, aí talvez já valha a pena a gente dar um salto para o final do Planasa, e aí conecta com essa sua pergunta, o que que a gente vê acontecer a partir da década de 90, né? O Brasil, no final da década de 80, está numa crise absurda, econômica, hiperinflação, né? Então você tem o processo da democratização, da redemocratização, em 85, né, com Tancredo, assume o José Sarney, Tancredo morre, assume o Sarney, e até a Constituição de 88 é um período muito conturbado economicamente. Você tem o Plano Cruzado, Funaro, você tem vários problemas e o Brasil era como a Argentina, agora está um pouquinho mais sob controle, mas ainda hiperinflação, né? A gente estava falando de 500% de inflação ao ano, era uma coisa completamente fora do controle. E parte dessa inflação era um problema fiscal sério do país. Qual que era esse problema fiscal? O governo, e aí é uma tradição brasileira, né? O governo gastava mais do que tinha e emitia muito papel
tinha que emitir muito papel, e isso fazia com que a inflação subisse. Mas ele, além disso, às vezes para maquiar esse gasto, ele gastava muito através das suas empresas estatais. Então, ele mandava a empresa gastar, ela gastava mais, ele se comprometia a reembolsar a empresa porque ela tinha gasto, E pedalava. ele não pagava a empresa e aí ele pedalava. Isso é o conceito da pedalada fiscal. Peraí, agora a gente vai ter que ir para o próximo episódio. E se você está curtindo essa série, deixa aqui o seu like, faz um comentário e você não perde por esperar o próximo capítulo do saneamento no Brasil. Eu espero que você tenha sentido aí o gostinho de quero mais. Até já!